Olá, mais um programa Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de entrevistar o nosso companheiro Ricardo Nerbas. Ricardo Nerbas é diretor-tesoureiro da Fentech, Federação Nacional dos Técnicos Industriais, também presidente da OITEC, Organização Internacional dos Técnicos. Muito bem, Ricardo, é uma satisfação tê-lo aqui. E, bom, nós no início do programa, nós gostaríamos aí de uma apresentação, uma fala inicial, e antes de nós entrarmos nas nossas perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer os teus espectadores aí da nossa Fentech TV. Eu comecei atuando no movimento dos técnicos, fato que me orgulha muito, Wilson. Eu comecei em 1974, quando eu entrei na CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica. Foi meu único emprego. Eu trabalhei toda a minha vida profissional, hoje estou aposentado na Companhia Estadual de Energia Elétrica, Companhia de Energia do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá no RH, um guri, um jovem de 19 anos, com toda a energia para exercer a profissão, meu trabalho, claro que como jovem cheio de dúvidas, e no assinar o contrato de trabalho, o gerente de recursos humanos da empresa colocou na minha frente 3 fichas para eu me associar. Existia, como eu era técnico, lá já tinha uma associação de técnicos lá na CE, a ficha para mim me associar na associação de técnicos da CE, a ficha para mim me associar na associação dos funcionários da CE e a ficha para mim me associar no Sindicato das Empresas de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Aí eu olhei aquilo, estava iniciando profissionalmente, obviamente com um salário na época baixo, tá? Eu vi os valores que eu tinha que descontar no meu contra-cheque e eu fiquei preocupado, né? Fiquei preocupado. E eu perguntei para ele, tive a audácia de perguntar, apesar de estar ingressando na empresa naquele momento, eu perguntei para ele, doutor, eu sou obrigado a me associar a essas entidades? Ele disse, sim, não é obrigado a associar nenhuma, tu fica bem à vontade. Você me faz lembrar de quando eu me formei e eu fui fazer o meu registro no CREA. Era aquela ansiedade de fazer o registro no CREA e tal, né? Quando eu cheguei no CREA com os documentos, aí a pessoa que me atendeu falou assim, você precisa trazer uma contribuição sindical do Sindicato dos Engenheiros. Aí foi a minha primeira estrilada, né? Eu disse para o cara, mas eu quero contribuir com o Sindicato dos Técnicos. Eu não sou engenheiro, sou técnico. Aí o cara me disse, não existe sindicato de técnico. E eu disse, se não existe, vai existir. Né? E a partir daquele momento, né, eu fui obrigado a pagar a contribuição sindical para o Sindicato dos Engenheiros para fazer o meu registro. E a partir daquele momento, isso nos idos 72, tá? 1972, e a partir daquele momento nós começamos a trabalhar, e onde nós chegamos hoje, né, com os nossos Sintecs, nossa federação, nossas associações. Então sempre é bom lembrar dos velhos tempos. A gente está aqui porque tem uma história, né? As coisas não aconteceram, não caíram do céu, não é verdade? Bom, Wilson, se me permite, eu acabo de descobrir que nós temos algo em comum, a inquietude, né? A luta pelos nossos direitos. Nós não, como se diz lá no Rio Grande do Sul, nós não gostamos de fugir da raia. Eu vi aqui, tu também não gosta de fugir da raia. Eu um pouquinho diferente de ti, eu fui me registrar, por incrível que pareça, depois de aposentado. Lá na empresa, eu não me registrei, eu briguei o tempo todo, porque existia um conflito muito grande. Infelizmente, não deveria existir esse conflito. Esse conflito, na realidade, nunca existiu entre técnicos e engenheiros. Sim, existe muito forte entre técnicos e a corporação dos engenheiros, que é bastante diferente.
entre profissionais. No mercado de trabalho, nós trabalhamos tranquilamente, cada um tem as suas atribuições, suas obrigações, mas corporativamente, o sistema Confiacrea, ele insiste, tá, de forma discriminatória, perseguir os profissionais de nível técnico, causando enormes prejuízos, não só para esses profissionais, mas para a sociedade como um todo. Veja só, quanto sai formar um técnico no Brasil, né? Quanto custa isso para a sociedade? Uma escola técnica não é uma escola convencional que tu tem a cadeira, a mesa ali do aluno e o quadro negro, o quadro, como costuma-se dizer, quadrigiz, né? Não, ela precisa de laboratório, uma série de estrutura, uma série de professores com conhecimento técnico-científico para passar esses conhecimentos para nós podermos exercer no mercado de trabalho. E aí, corporativamente, o sistema Confiacrea, ele insiste em minimizar essas nossas atribuições, definida por lei, regulamentado por decreto profissional, e a gente tem que brigar. Eu, naquela época, vou voltar de novo aos 74, aos anos de 74, quando eu entrei, não conhecia a nossa organização, ela também estava iniciando, mais ou menos naquela época que ela estava iniciando como corporação, eu não conhecia, mas eu estava lá na Associação dos Técnicos, e eu já tomei a iniciativa de dizer assim, não, ou eu tenho legitimidade para exercer minha profissão, ou eu não me registro. Então eu passei o tempo todo brigando com o sistema Confiacrea de forma individual dentro da empresa. Eles tentaram em determinados momentos me demitir, não conseguiram me demitir, porque eu prestei concurso público, passei no concurso público, e o concurso público, felizmente para mim, na época, não exigia o registro profissional. Então por aí eu ganhei, então até o fim. Depois, quando eu me aposentei, eu já estava no movimento dos técnicos, eu precisei, e nós precisamos, para fazer este debate, tá? Defender os nossos profissionais nesse debate conflituoso, extremamente conflituoso, está registrado no sistema Confiacrea. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com o Ricardo Nerbas. Olá, voltamos com o nosso programa Fentech TV, continuando a entrevista com o nosso companheiro Ricardo Nerbas. Ricardo, continuando no assunto anterior, que muito bem você levantou, sobre o corporativismo que faz o sistema Confiacrea contra os técnicos. E recentemente nós tivemos uma audiência com o presidente do CREA e ele mesmo levantava esse assunto. E eles funcionam como um sindicato, que a função do conselho não é defender a sociedade? O Brasil optou por esse sistema de regulamentação profissional, diferente da grande maioria dos países de primeiro mundo, por criar autarquias cuja o comando são os próprios profissionais. Isto aí é um dever de Estado. É o Estado que tem o dever de fazer a regulamentação profissional, o controle profissional e a atuação profissional. Para se libertar desta tarefa, o Estado passou para os profissionais. Delegou os profissionais, exatamente, bem lembrado, delegou os profissionais esta tarefa tão importante, tá, que é cuidar da relação profissional com a sociedade. Bom, o que teria que fazer um sistema? Ele teria que ter uma visão mais abrangente, olhando como um todo, para toda a sociedade. E ele não, ele olha simplesmente para alguns profissionais que ele representa. Quais são os profissionais que estão, no nosso caso, o sistema Confiacrea, que é o sistema onde está toda a parte tecnológica, todas as profissões tecnológicas do Brasil. E ali tem profissões
de nível superior, terceiro grau, e profissões de nível médio, que somos nós, os técnicos, toda da área tecnológica. E ele olha, além de não olhar por todo, ele olha para uma parte, que são os profissionais de nível superior. Veja como ele é mais ou menos formatado. Hoje estão registrados no Brasil mais ou menos meio a meio, tem um pouquinho mais de engenheiro do que de técnicos registrados no sistema Confiacrea, contribuindo, tá? Tendo que pagar as suas taxas, suas anuidades para poder exercer a profissão. E os técnicos dentro do sistema não têm nenhuma representação, nem nos conselhos regionais, nem nos conselhos federais, ou seja, só tem dever, tá? E não tem direito. Então nós não conseguimos, nós não participamos. E isto vem dificultar a boa luta de classe, que é disponibilizar ao profissional o direito de exercer a sua profissão em benefício de toda a sociedade. Então nós estamos num conflito brutal. Veja o tamanho do conflito. Os engenheiros e nós lá dentro do mesmo sistema, um sistema totalmente comandado e manipulado, com uma visão distorcida, em vez de ser uma visão de Estado, uma visão mais estadista, é uma visão corporativista para alguns profissionais. E digo mais ainda, eu vou mais longe, não são para todos os engenheiros, são para alguns engenheiros, são para aqueles engenheiros que estão sentados naquelas cadeiras lá, de presidente, de conselheiro, tá? Que têm o privilégio e usam uma autarquia federal, um poder de Estado para tirar benefícios. Eu tive a oportunidade de ver lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, engenheiros vinculados ao sistema Confiacrea, criando a dificuldade do mercado de trabalho para vender a facilidade. Isso é um absurdo. Uhum. Isso eu não admito em hipótese alguma, nem para nós, técnicos. Sim. Eu acho que nós temos que sim exercer a profissão voltada para a sociedade. Todo mundo tem que ganhar, tem que ser um jogo de ganha-ganha. A vida é uma avenida, ela vai e volta. E eles consideram, dentro do sistema Confiacrea, uma rua de só vinda, só vem para nós. Tá? Nós costumamos lá dizer, venha a nós o reino de Deus, para os outros, nada. Sim. Então, assim, nós não admitimos isso, vamos ser um eterno lutador contra esse tipo de coisa. E isto, além de prejudicar quem nós representamos, que são os técnicos. Hoje eu estou na condição de dirigente, sou diretor do Sindicato dos Técnicos do Rio Grande do Sul, já fui presidente do sindicato, com muito orgulho sou diretor do Sindicato dos Técnicos do Rio Grande do Sul, sou diretor da nossa federação, da FENTEC, e também atualmente estou na presidência da Organização Internacional dos Técnicos. E nesta luta, o que mais me move esta, eu vou dizer de forma muito forte, esta covardia que algumas pessoas fazem em detrimento de toda a sociedade. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores com quanto nós contribuímos anualmente. O faturamento do sistema Confiacrea, de todo o sistema, ele arrecada em torno de uma pequena fortuna, 800 milhões de reais. E os técnicos contribuem com 300 desses 800 milhões, 300 milhões de reais lá dentro. Botam pagando as suas anuidades para poder exercer a sua profissão. E, em contrapartida, o benefício é zero. Então, isso aí é um absurdo, ainda bem. Bom, é uma luta histórica, né, do nosso movimento. Eu quero aqui fazer um parênteses, se tu me permite. O nosso movimento, o movimento atual, ao qual eu faço parte, o movimento dos técnicos é um movimento desde que se formou o primeiro técnico no Brasil, mas o movimento atual, o movimento organizado dos técnicos que nós temos
associações, sindicatos, federação, participamos de toda a estrutura sindical brasileira. Ele tem em torno de 35 anos, em torno de 35 anos. Tu tivesses a honra de ser um dos fundadores desse processo, participou do grupo inicial, sabe bem mais do que eu. Eu não tive essa oportunidade, tá? Mas eu me lembro muito bem, vendo os registros históricos, lá se tirou, entre algumas pautas importantes, na minha avaliação, a pauta mais importante, que é a criação do conselho próprio dos técnicos. E esta luta nunca foi esquecida para os técnicos, é uma luta muito difícil. O Brasil é, infelizmente, um país corporativo, tá? Corporativo, é um país do diploma, e veja a diferença aqui, ó. Hoje, nas empresas estatais, que emprega muito engenheiro e muito técnico, existe mais ou menos uma proporção, em algumas 1 por 1, 2 por 1, 2 técnicos para um engenheiro, um técnico para um engenheiro, e a gente vai lá para o primeiro mundo, vai lá para a Alemanha, vai lá para a França, onde a coisa é extremamente desenvolvida, onde a tecnologia é muito superior à nossa, indiscutivelmente. 1 engenheiro, 5 técnicos. Então veja-se, isto advém desse corporativismo, esse corporativismo muito forte que tem na sociedade e que os líderes do sistema Confiacre capitanearam muito bem para eles, em benefício próprio, para se manter lá nessas estruturas, dá para dizer estrutura milionária, né? Uma estrutura que arrecada 800 milhões é uma estrutura milionária. E no fundo, se nós olharmos no fundo, não são os técnicos que pagam e nem muito menos os engenheiros. Quem paga é a sociedade. A sociedade, quando contrata esse profissional, já está no custo. Essas anuidades, essas taxas que estão lá. Então, assim, eu pergunto, será que vale a pena a sociedade manter uma estrutura corporativa que defende algum em detrimento de outros? Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos a seguir com a entrevista com o Ricardo Nerbas. Olá, voltamos com o programa Fentech TV e continuamos a entrevista com o nosso companheiro Ricardo Nerbas. Ricardo, nós falamos da nossa participação no sistema Confiacre, né? Falamos por cima, né, do nosso projeto de desmembramento. Eu gostaria que, em breves palavras, você fizesse aí um resumo de como anda o nosso projeto do desmembramento do sistema Confiacre. E depois de 35 anos, ou um pouco mais até, de muita luta, de muito trabalho de tu como dirigente, e demais dirigentes, da categoria dos técnicos agrícolas também, que estão juntos nesse processo, nós nunca estivemos tão próximos como nós estamos hoje. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, como é uma autarquia, ela vinculada ao mundo do trabalho, ela emana do governo federal e tem que sair de um ministério. E o ministério que cuida do mundo do trabalho no Brasil é o Ministério do Trabalho. Então, o ministro do Trabalho, o ministro atual do Trabalho, o ministro Manuel Dias, foi sensível, foi o ministro que foi sensível a essa pauta, entendeu essa pauta, entendeu a importância deste profissional, para o Brasil, e ele fez o projeto de conselho está pronto, assinado por ele. Ele encaminhou para a Casa Civil esse projeto, a Casa Civil mandou para o Ministério do Planejamento, como é um órgão, por ser uma autarquia, ele é um órgão do governo. O Ministério do Planejamento ele tem que dar o seu parecer, ele tem que analisar que custo isso, o que vai representar isso para a máquina pública. O Ministério do Planejamento recentemente, há 15 dias atrás, se manifestou pela legitimidade, pela constitucionalidade, tá? E voltou esse projeto do Ministério do Trabalho, e agora, semana passada, a gente já tem notícia, ele foi de novo encaminhado para a Casa Civil, e estamos esperando agora
a assinatura da nossa presidenta Dilma, para enviar esse projeto para o Conselho, para o Congresso Nacional. Eu não tenho dúvidas, a presidenta Dilma vai fazer isso, porque um dos grandes patamares, um dos pilares da campanha da presidenta Dilma, um dos pilares do governo anterior, ela está no segundo governo, no primeiro mandato da presidenta Dilma, foi o ensino técnico no Brasil, do Pronatec. Então, aonde eu assisto um discurso dela, sempre que ela tem oportunidade, a gente vê as declarações pela imprensa escrita e falada, ela sempre está falando no profissional de nível técnico, ela vai apoiar, sim, eu não tenho dúvida. Todos nós e esse foi um dos assuntos que ela tratou com o presidente dos Estados Unidos, Obama. Falou do intercâmbio sobre o ensino técnico. Exatamente. Bom, Ricardo, vamos falar um pouquinho da OITEC, da Organização Internacional dos Técnicos, que você preside nesse período. Atualmente, com muito orgulho, eu sou presidente da OITEC. A OITEC é uma organização internacional de técnicos. Ela foi fundada por um grupo de técnicos em 86, na cidade de Montevidéu. 96, desculpe, não 86, 96, na cidade de Montevidéu. Tu tivesse a honra de ser o primeiro presidente da entidade técnica. Tá? E hoje voltou, ela é uma entidade internacional. Então, uma entidade internacional, ela tem que atender interesses de diversos países. Legislações são um pouco diferentes, formação é um pouco diferente, costumes, cultura é um pouco diferente. Então, tu viste as dificuldades do cargo, de a gente se relacionar. Começa pela língua, nós já temos um problema de nos comunicar. Mas todos na organização dos técnicos, de forma internacional, têm o mesmo objetivo, que é valorizar o profissional de nível técnico. Então a gente consegue se entender, a gente consegue avançar, a gente consegue evoluir. Então a presidência neste momento está com o Brasil e os técnicos brasileiros me escolheram para representar o Brasil como presidente desta organização. Nós me permite, assim, da importância dessa organização. Recentemente nós tivemos no Paraguai, assistindo, construindo, apoiando e ajudando a construir a regulamentação dos técnicos eletricistas do Paraguai. Lá chamamos de técnico eletricista, aqui nós chamamos de técnico eletrotécnico, mas a equivalência curricular, a atuação profissional é a mesma. Tá? Atuo no setor elétrico lá do Paraguai, nós atuamos no setor elétrico aqui do Brasil. A regulamentação profissional desses paraguaios. Conquista esta que nós aqui no Brasil já temos há mais de 30 anos. Uhum. Eles conseguiram agora. Então isso muito nos encheu de orgulho. Podemos dizer que aquele grupo que lá em 86 foi a Montevidéu, reuniu as pessoas de alguns países, tá? E construiu, foi uma decisão extremamente acertada. Veja só. Que oportunidade, nós tivemos a oportunidade de participar, de ajudar a construir uma regulamentação profissional dos nossos irmãos paraguaios ali. Então, só isso aí já me enche muito. Eu acho que cabe aqui um elogio, né, ao líder lá do Paraguai, que é o Julio Torales. Sem sombra de dúvida. O Julio Torales, que é vice-presidente atual, também foi presidente da OITEC, um companheiro, amigo nosso, muito amigo seu, muito amigo teu. Com certeza. Tá? Ele é um incansável. Você sabe que eles assistem o nosso programa, né? Sei. Nosso programa é visto pelos nossos companheiros do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Eu vou te contar um episódio que aconteceu hoje. Nós fomos, antes de vir para São Paulo, eu tive uma pauta com o secretário de Saneamento do Rio Grande do Sul, e nesta pauta com o secretário de Saneamento estava presente, junto com essa pauta, o deputado Giovanni Cherini. Ele estava lá na reunião. Ele fotografou e botou no Facebook dele, Poucos minutos depois, ele recebeu resposta de elogio, elogiou a atuação dele, elogiou a nossa atuação nesta reunião.
o Juan Dias do Uruguai, que também é vice-presidente. Então, coisa interessante, como nós estamos conectados. Assim, ó, o pensamento do técnico é um pensamento positivo, Wilson. Nós vamos lá no Uruguai, nós vamos no Paraguai, nós vamos na Argentina, nós vamos no Chile e nós vamos levar a seguinte mensagem: nós queremos que os nossos técnicos irmãos venham trabalhar aqui no Brasil, nós brasileiros queremos trabalhar lá, nós queremos fazer essa relação humana. Para nós, o relacionamento não é de mercadoria, o relacionamento é de pessoas. Então, veja, na grande maioria das profissões, a gente olha aqui no Brasil, eu vou fazer uma comparação com algumas profissões que estão na mídia, estão na forma defendendo corporativamente, que não aceitam profissionais, que estão faltando profissionais aqui no Brasil. E nós não temos. Por quê? Por que nós não temos essa preocupação? Tá? Porque nós somos bem qualificados, nós não temos problema, nós não temos problema de mercado. Nós temos problema, sim, de reserva de mercado que não deixa nós exercer. Agora, acabando esse problema de reserva de mercado, tem problema. O que vai me fazer um profissional, um bom profissional, que vai me fazer eu receber o meu salário, através do meu trabalho competente. Então, o técnico é bem formado nas escolas técnicas, graças a Deus, é muito bem formado pelas escolas técnicas. Tá? Então, nós somos profissionais por excelência. Talvez esse seja a dor de cotovelo, viu, do sistema Confiacred. Tá? Talvez seja isso. Você não precisa ter medo dos técnicos, não. Nós somos parceiros, sim, dos engenheiros no mercado de trabalho, não tem problema nenhum. Tá? É só uma questão de boa vontade, de pensar o todo, de pensar a sociedade. O sol nasceu para todos. Muito bem, Ricardo. Nós agradecemos a sua participação no programa Fentech TV e estamos encerrando mais um programa Fentech TV. Até a próxima.